Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, que se apresentou como a verdade que liberta, agora é atacado pelos judeus que querem apedrejá-lo. E ele então desaparece, sai do meio deles. O que é que este evangelho quer nos ensinar? Bom, esse evangelho que, evidente, tem um fundamento histórico, porque nós estamos aqui diante do drama de Jesus que é perseguido pelos judeus, ele tem um significado também místico. São Beda, o Venerável, ele diz que as pedras que os judeus quiseram jogar contra Jesus são os nossos pensamentos maus. Quando nós, qualquer um de nós, começamos a alimentar pensamentos contra Jesus, nós estamos tomando pedras para apedrejá-lo. Quando então abraçamos esses pensamentos e os colocamos em prática, aí nós entramos na loucura da paixão de matar o próprio Jesus. Então, em primeiríssimo lugar, nós precisamos entender isto. Nós temos pensamentos contrários, a Cristo. O próprio Jesus nos diz, através da Sagrada Escritura, Ele que é a palavra eterna do Pai, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Então, nós estamos numa época em que, mais do que talvez em outros tempos da história da humanidade, nós ficamos muito apegados às nossas próprias ideias. Por quê? Porque o homem moderno tem a mania da originalidade, a mania de não querer seguir a opinião dos outros, de não querer ceder. Eu tenho que inventar o meu caminho. Vocês podem ver, por exemplo, que na maior parte das faculdades, principalmente faculdades da área de humanas, se alimenta no coração das pessoas essa mania louca de, não de buscar a verdade, mas de mostrar originalidade. E então você fica com o seu pensamento, ao invés de aprender com aquele que é o sábio, o Cristo. Mais do que o sábio, aquele que é a própria verdade encarnada. Você fica então nas suas pequenas ideias e você torna-se inimigo de Deus. Quem não está disposto a buscar a verdade é inimigo de Deus. Então, vamos parar com essa mania de originalidade. Vamos parar com essa mania de procurar as minhas próprias ideiazinhas para mostrar para as pessoas que eu sou o cara. Isso é vaidade. Isso é soberba. Sejamos humildes e busquemos a verdade. E uma vez que nós cheguemos à verdade, vamos obedecê-la. Vamos dizer, eu estou seguindo a verdade e não a minha opinião. Eu estou dobrando. Esse é o culto principal que nós podemos prestar a Deus. Dobrar o nosso intelecto diante de Deus, que é a verdade. Sim, porque o maior culto é quando a gente dobra diante de Deus aquilo que é o mais elevado, o mais digno em nós. E o que existe de mais digno em nós é a nossa inteligência. Quando nós, então, humildemente aceitamos a verdade que Deus está manifestando a nós. Mas o Evangelho não para por aí. O Evangelho também nos fala que Jesus se escondeu. Jesus saiu da frente dos judeus que queriam apedrejá-lo. E aqui, São Gregório Magno nos recorda uma segunda verdade mística deste Evangelho, que é que a verdade se esconde dos soberbos. Ou seja, se você tem essa atitude soberba, por mais que você até mesmo queira buscar a verdade, você não vai encontrá-la. A verdade, ela se esconde. E Jesus, então, passando no meio deles, foi embora. Desapareceu. Sumiu da frente daqueles judeus, como ele desaparecerá da frente de todos aqueles que, na sua soberba e arrogância, não quiserem buscar humildemente a verdade. Porque a verdade, sim, ela é encontrada pelo humilde. Mas também esse humilde precisa ser perseverante nessa busca, porque é uma busca, não há dúvida nenhuma. E Deus se faz encontrar por aqueles que perseverantemente o buscam. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.